Profecias sempre chamaram a atenção das pessoas. Profecias sempre exercem fascínio por suas grandiosas previsões. E na Bíblia não é diferente. Quando falo profecias, falo profecia de uma maneira geral, fora da Bíblia também. Mas na Bíblia não é diferente esse fascínio. E dentro das profecias existem várias expressões de impacto. Tá? Aquelas expressões que você lê e faz uau! Existem várias expressões desse tipo. Mas existe uma que abordaremos neste vídeo aqui. É uma palavrinha que tem na maioria das profecias e que passam desapercebidas. Essa palavra delimita determinados acontecimentos dentro da interpretação bíblica de profecias. Eu separei três grandes profecias que, na minha opinião, impactam o mundo inteiro. Falaremos sobre uma profecia de Judá, falaremos sobre Jacó e falaremos sobre uma, entre aspas, profecia de Malaquias. Que palavra ou que expressão é essa? E a primeira profecia que traz essa expressão, essa partícula, pode até ser chamada assim. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas não abordei desta forma que vou abordar aqui. O poder não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Qualquer que seja a interpretação relativa a Shiló, quando vier Shiló, o poder será tirado de Judá e o bastão de comando não mais estará aos pés de Judá. Você reparou uma partículazinha que tem aí? Essa expressão até que limita nesta profecia o tempo em que Judá comandará. É uma profecia, é uma grandiosa profecia, mas é até que. Essa é a grande expressão que as pessoas não se apercebem e, por causa disso, não percebem o limite das profecias. Isso é extremamente importante. Até que chegue Shiló, Judá será mais expressivo, Judá será mais proeminente. Então vamos supor que Shiló chegou. O Shiló foi feito hoje. Pronto. Acabou o domínio de Judá. Porque o domínio de Judá será até que chegue Shiló. Muito provavelmente este poder, este domínio será passado a outro povo dos seus irmãos. Então fique atento. Se chegou Shiló, acabou o domínio de Judá. Ou quando chegar Shiló, acabará o domínio de Judá. Porque o domínio de Judá é até que chegue Shiló. Esse texto que nós lemos foi Bereshit, capítulo 49, versículo 10. Uma profecia importantíssima sobre Judá. Mas tem outras. Agora vamos ver uma outra profecia que tem também essa partícula, essa expressão. E essa vai muito mais além. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, pois não te abandonarei até que eu faça por ti o que falei. Um ser superior dizendo ao personagem Jacó: não vou te abandonar até que. A profecia ou a promessa do Eterno é que não abandonaria Jacó. Não, o Eterno não vai abandonar Jacó, mas tem um limite. Até que eu faça por ti o que falei. E agora? Então existe um limite para a profecia de um ser superior para Jacó? Existe um limite? Existe. Até que impõe um limite. E nós não podemos ignorar isso. Então vamos supor que o Eterno um dia abandonará Jacó. Quando será isso? Bereshit capítulo 28, versículo 15, foi o versículo que eu li. E a resposta para essa pergunta, quando será isso, é um versículo anterior. Bereshit capítulo 28, versículo 15. Quando a descendência de Jacó for como o pó da terra. Quando isso acontecer? O Eterno abandonará, entre aspas, ou seja, terá cumprido o que prometeu a Jacó, quando a descendência de Jacó for como o pó da terra. É só isso? Não. Também é quando todas as famílias da terra forem abençoadas através de Jacó e da sua descendência. Bereshit 28, 14. São duas as profecias que terá que ser cumprida. E quando for cumprida, pronto, a profecia acabou. Mas acabou de uma maneira especial, né? Bom, ainda não temos todas as famílias da terra sendo abençoadas pela descendência de Jacó. Não temos. Então o Eterno não abandonou Jacó. Porque isso só vai acontecer quando for cumprida a profecia. Não foi cumprido, então o Eterno não abandonou Jacó. Mas espera aí, mas Jacó está morto. Oxe, não existem indícios de reencarnação de Jacó. Também não existem indícios da ressurreição de Jacó. Jacó ressuscitou? Está por aí? Não. Como então o Eterno cumprirá esta promessa? O Eterno abandonou? Será que o Eterno abandonou Jacó antes de cumprir sua promessa? A resposta a isso pode estar em outro personagem, de repente. Ou pode estar aí também, Bereshit capítulo 28, versículo 3 e 4. E Deus, cheio de bênçãos, te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, e sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Deus te dê também a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para herdar a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, todos estão mortos. Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo está morto. A promessa foi feita, na verdade, a Abraão. Passou por Isaac, em Bereshit capítulo 26, 1 a 3, e chegou para Jacó aqui no capítulo 28. Se não houver, então, ressurreição, não tem como ser cumprido tudo o que foi prometido. E o que foi prometido tende a alcançar todas as famílias da terra. Todos, então, convergirão para um só objetivo, a restauração do planeta, que está profetizado em vários Neviim, vários profetas. Então, só existe conservação do planeta se todos pensarem e agirem igual, em prol disso. Não pode haver quem contribua para a destruição do planeta. Então essa profecia que é até que
todas as nações da terra, todas as famílias da terra sejam alcançadas por isso, essa profecia será cumprida na restauração, que é o período da ressurreição, ou vice-versa, na ressurreição, que é o período da restauração. Então essa profecia está em vigor até hoje. Até que. Percebeu a importância desse até que nas profecias? Pois é. Ela é muito importante e ninguém fala dela. Trazei todo o dízimo ao tesouro da casa, para que haja mantimento em minha casa. Testai-me agora nisto, diz o Eterno dos Exércitos. Se não vos abrirei as janelas do céu e vos derramarei uma bênção, para que haja mais do que suficiente. A expressão aí, para que haja mais do que suficiente, é a mesma expressão que estamos vendo nos últimos versículos. Até que haja mais do que suficiente. E alguém traduziu como para que haja. Não. É até que haja mais do que suficiente. Até que, então, existe um limite para o Maixare, para o dízimo de Malaquias 3:10. Bom, no contexto da época, presta bem atenção, eu já fiz um vídeo aqui especial sobre o dízimo. Então, no contexto da época, o dízimo era para sustentar os que não tinham herança. Levitas, sacerdotes. No contexto da época, o dízimo era para sustentar os que não tinham pai nem mãe, órfãos. No contexto da época, o dízimo era para os que não tinham marido vivo, viúvas. O dízimo não enriquecia ninguém. Ninguém ficava rico com o dízimo. Não tinha como enriquecer com o dízimo com a administração que existia na época. Pelo dízimo, ninguém enriquece. Os que tentavam fazer isso, fazia com que alguém, órfãos ou viúvas, tivesse deficiência na assistência. O dízimo era para ser dado até quando? Até todos serem beneficiados, até todos serem atendidos, até que houvesse mais do que suficiente, ou seja, até que todos fossem muito bem amparados. Todos, levitas, órfãos, viúvas. Depois dessas três classes, os demais que tivessem necessidade seriam atendidos. Mas em qual época da história não haveria órfãos e viúvas, levitas ou outros que não tivessem necessidade? Sempre teria alguém com necessidade. Então não teria alguém rico com o dízimo. Isso é uma questão de lógica. Então o dízimo é para ser dado até que haja o suficiente. Então essas três primeiras classes teria que ter o suficiente para sobreviver e viver, e então viriam outros que estariam numa fila de espera, entre aspas. Então nunca viria o dízimo para alguém se tornar rico com os dízimos. Consegue entender? Então esse até que, toda vez que você lê na Bíblia essa expressão até que, fique atento. Leia-o antes para entender qual era a profecia e leia-o depois para entender até quando perduraria tal profecia. Aí você chegará a um até que e entenderá melhor qualquer profecia a partir de agora.
Então essas foram as 3 profecias que eu quis separar. Tem várias outras para esse vídeo, para que a partir de agora você fique mais atento a essa partículazinha. Muito obrigado pela sua visualização, um fortíssimo abraço. Vou deixar aqui o vídeo Como Entender Profecias. Recomendo que você assista, tá? Junte esse vídeo com esse que eu estou indicando, que você vai começar a entrar melhor no contexto de cada uma das profecias das Escrituras. Enquanto isso, eu vou ali entrar num outro contexto de outra profecia, ou de outras profecias, e te encontrarei nos próximos vídeos. Não deixe de visitar as playlists desse canal, são 15, onde você pode assistir semelhante à Netflix. Que tal? Fica aí o convite. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.